Bom dia! Este é o dia que o Senhor fez para nós. Sim, vamos nos alegrar nele, vamos regozijar neste dia, ciente que o Senhor reservou para nós. Coisa boa é saber que o Senhor reservou um dia para nós nos alegrarmos nele. Bom dia, meninas! Bom dia, Lu! Bom dia, Sol! Bom dia, vamos ver quem tá aqui com a gente. Ruth, Luz, Sol, Cleide, Adalgisa. Bom dia, meninas. Keia. Coisa boa é começar o dia com vocês. Eu sempre falo isso porque de fato é uma alegria e um prazer, um presente de Deus para a minha vida começar o dia com vocês. Vamos orar? Vamos começar o dia em oração, falando com o Pai. Ele é bom, Ele é maravilhoso, queridas. Oremos. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Pai, por esse dia tão lindo que o Senhor me deu, que o Senhor nos deu. Que dia lindo que está hoje. Obrigada, Pai, pela sua bondade. Obrigada, Pai, pelo teu amor conosco. Nós nos alegramos porque o Senhor é bom. Nós nos alegramos porque o Senhor cuida de nós. Nós nos alegramos, Pai, pelo teu cuidado conosco. E eu quero bendizer ao Senhor nesta manhã. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui meditando na tua palavra. Senhor, como é bom, Pai, meditar na tua palavra, porque nós temos a oportunidade, Senhor. Nós temos a oportunidade de cada dia que nós debruçamos na tua palavra, nós temos a oportunidade de olhar para ti. Nós temos a oportunidade, Senhor, de corrigir o nosso caminho. Nós temos a oportunidade de ser melhor para o Senhor. Nós temos a oportunidade de evidenciar o teu poder em nós, Pai. Então eu quero te agradecer. Quero te agradecer muito porque eu sinto o teu amor, o teu cuidado com as nossas vidas. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos dê clareza da tua palavra neste dia, que o teu Espírito Santo possa trabalhar em nós. Quero pedir, Espírito Santo, enquanto cada uma de nós estivermos ouvindo a tua palavra, que o Senhor possa trabalhar no nosso interior, que o Senhor possa forjar em nós um caráter, que o Senhor possa forjar em nós o teu poder, o caráter de Cristo. Eu quero pedir, Espírito Santo, que enquanto nós estivermos aqui focadas em ouvir, em aprender a tua palavra, que o Senhor possa trabalhar na nossa mente, no nosso coração, que o Senhor possa fazer uma obra completa em nós. Queremos ser melhor para ti, Espírito Santo. Queremos ser melhor para o Pai, queremos ser melhor, queremos ter intimidade contigo e para isso precisamos ter a palavra do Senhor fluindo em nós. Então pedimos trabalho nos nossos corações e na nossa mente, no momento em que estivermos lendo a tua palavra e refletindo sobre ela. Eu peço por cada um que está ouvindo agora comigo, neste momento, dê força, dê graça, dê resistência espiritual, aqueles que ouvirão posteriormente, aqueles que estarão comigo, Senhor, conectados depois, Senhor, à tarde, à noite. Senhor, tu és atemporal. Então, quando essa pessoa se conectar, que o Senhor possa falar ao coração dela, Pai, responder à oração, responder à petição, responder à dúvida, Pai, e que ela possa, Senhor, se deleitar na tua presença e, Senhor amado, confiar que tu és aquele que é o dono da vida, tu és aquele que controla a sua vida e controla os seus dias. Eu oro, Senhor, pelo nosso dia, abençoa-nos, Pai, neste dia e nos dá graça para vivermos um dia de milagre. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Glória a Deus. O cabelo tá lambido hoje, né? Mas tá tudo bem. Hoje nós vamos falar do quê? Dani, bom dia. Dalgisa, lindona. Que bom ter vocês aqui, meninas. Hoje nós vamos falar de quê? De que nós vamos falar hoje? De que nós vamos falar hoje? Resistência espiritual. Uma das evidências, né, do poder de Deus, uma das evidências que nós estamos exercendo a nossa fé,
Uma das evidências que o Espírito Santo está conosco é quando nós adquirimos resistência espiritual. É muito comum nós começarmos bem, nós começarmos motivada, nós começarmos, inclinadas ali para fazer a vontade de Deus e de repente o nosso ânimo ser diminuído e de repente as forças ir se diminuindo, né? Todos nós, eu acho que já passou por isso. Você tá ali muito bem, você tá ali muito motivada, você tá ali muito determinada a romper, mas de repente as coisas vão acontecendo, vão ficando mais difícil e aí o seu ânimo ele diminui, né? Aí o ritmo ele diminui, mas hoje o Senhor vai nos dar resistência para vencer a pressão, as adversidades e os problemas, certo? Vamos ler lá em Mateus 4, nós vamos ler Mateus 4. Bom dia, Elaine, bom ter você aqui, Simone, maravilhosa, cheirosa, que bom ter você aqui também. E nós vamos falar hoje sobre resistência espiritual e vamos ler em Mateus 4, que diz assim, ó. Então, Jesus foi levado, presta atenção aqui, ó. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos ficar aqui nesse primeiro versículo nesse momento, ó. Então, vamos repetir. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo, pelo diabo. É intrigante, né, você ler isso, né? Jesus, ele depois de jejuar, vamos continuar, vai. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi levado, né? Quero frisar bem essa parte. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E o tentador aproximou-se dele. Então, essa experiência que Jesus ele teve no deserto foi intencional. Foi permissão do Pai, né? O Espírito que o conduziu ao deserto. Jesus teve uma experiência de tentação no deserto intencionalmente. O próprio Espírito conduziu para lá. Tudo que nós lemos na Bíblia, nós entendemos que o Senhor quer nos ensinar algo. Tudo que está na Bíblia, principalmente sobre Jesus, é porque o Espírito quer nos ensinar algo. É porque o Pai quer nos ensinar algo. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, quando eu leio Mateus 4, eu entendo que existem desertos, existem lutas, né? Existem problemas, existem adversidades que a gente enfrenta e que não é intervenção, o inimigo veio atravessar o nosso caminho. Existem lutas, adversidades que o Espírito nos permite viver, que o Espírito nos leva a viver e tem uma razão para isso, tem um propósito, o porquê ele faz isso. Se a gente continuar, a gente vai enxergar ali que Jesus estava debilitado fisicamente, né? Debilitado, por quê? Porque havia 40 dias e 40 noites que ele não havia se alimentado. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando o inimigo ele se aproxima de Jesus, né? A Bíblia fala que o tentador aproximou-se dele com a permissão do Senhor, porque o Espírito levou ao deserto, com a permissão do Pai, porque o Espírito levou ao deserto. O tentador aproximou-se dele e qual foi a primeira coisa que o tentador
tentou tocar na identidade de Jesus, né? Se você é mesmo o Filho de Deus, se você é mesmo quem você diz que é, então você vai pegar essa pedra que tá aí. Você não tá morrendo de fome? Você não tá com necessidade física? Você não tá aí fraco? Então, se você é mesmo quem você diz que é, quem você acha que você é, pegue essa pedra e transforme em pão. Quem nunca passou por uma situação como essa, né? Onde você tá com uma necessidade muito grande, onde está num momento muito difícil e passa pela sua cabeça assim: será mesmo, né, que Deus me ama? Será mesmo que Deus está comigo? Será mesmo que eu sou filha de Deus? Será mesmo que Deus está comigo neste processo? E aí começa a vir um monte de questionamento na sua mente, tentando invalidar quem você é em Cristo Jesus. Quem é essa? De onde vem essas vozes que vêm surgindo na nossa mente? Às vezes de uma maneira muito afrontosa, né? Você sente ali aquela afronta do inimigo, às vezes aquela coisa sutil, aquela conversa sutil, como aconteceu com Eva, né? Uma conversa sutil. Não deixa de ser uma afronta, não deixa de ser o inimigo ali tentando tocar na nossa essência. E aí, Jesus, ele tem a palavra na boca, né? Por isso que é bom a gente meditar na palavra e viver baseado na palavra. Ele responde: está escrito. Jesus, todas as vezes que nós temos que combater o inimigo, não é com o nosso diálogo interno, não, mas não porque aquele dia lá eu vi, né? Eu senti a presença do Senhor na igreja. Não, eu tô pensando aqui, ó, o diabo tá falando aqui que Deus não é comigo, que Jesus não é comigo, mas não, aquele dia, e você começa num diálogo, dando respostas baseado na sua vida, baseado nas suas experiências pessoais. Não é. Jesus podia ter respondido assim: olha aqui, tentador, ele está comigo sim, sabe por quê? Porque eu me batizei, porque tá lá no versículo 3, né? O batismo de Jesus. Eu me batizei e ele disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus podia ter respondido isso. Foi na sequência, né, que ele foi tentado e a paternidade foi colocada à prova, né? E que a paternidade de Deus foi colocada à prova sobre Jesus. Então ele poderia ter dito assim: não, ontem, né? Não sei se foi ontem, né? Mas vou colocar aqui na minha imaginação, porque foi no capítulo anterior. Ele podia falar: ontem ele falou comigo. Ele falou: este é meu filho amado. Este é meu filho amado, então sim, eu sou filho. Então eu não preciso. Mas aí Jesus, ele não usou a experiência. Jesus não usou a experiência que ele teve com o Pai, ele usou a palavra. Experiências que nós temos com Deus não nos sustenta no dia mal. O que nos sustenta no dia mal é a palavra. E aí ele veio com a palavra e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O inimigo nos tenta no dia das nossas necessidades, no dia que nós sentimos que falta algo para nós, e ele fala assim: Deus não está com você. Você está falando que você é filho de Deus, você está fazendo um devocional todo dia, você está fazendo jejum todo dia, mas olha a sua vida. E ele começa a jogar na nossa cara aquilo que nos falta, dizendo que não está adiantando o que nós estamos fazendo. Olha como ele é sujo, ele joga abaixo. Ele pegou Jesus no dia da sua fragilidade. Ele pegou Jesus depois de 40 dias sem comer e sem beber no deserto. Ele pegou Jesus ele já estava no ápice da sua fome. Imagina, 40 dias, ele já estava no ápice da sua fome. Então Jesus estava frágil. Jesus estava frágil como homem fisicamente. E ele vai lá e ele tenta Jesus dizendo: se você fosse filho de Deus, se o Pai estivesse com você, se o seu Pai estivesse com você, se você realmente tivesse comunhão com Ele, como você diz que tem, se realmente o seu jejum de 40 dias estivesse fazendo efeito, alguma coisa extraordinária aconteceria. Certamente você faria uma coisa extraordinária. Você pegaria este pão, esta pedra, daria uma ordem, porque o seu Pai não pode tudo. O seu Pai não tem poder, seu Pai não é o poderosão, então você pegaria este
essa pedra e sim você transformaria em pão. No dia da nossa adversidade, no dia da nossa luta, o inimigo vem nos tentar, colocando à prova quem nós somos, tentando colocar à prova a nossa identidade. Mas aquele que é sustentado na palavra, ele responde com a palavra. Nem só de pão viverá o homem. Eu posso não ter nada, pode me faltar tudo, mas eu sei em quem eu tenho crido. Foi essa a resposta que Jesus deu para o inimigo. E aí o inimigo, não satisfeito, ele levou, então o diabo levou a cidade santa. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e com as mãos ele segurará, para que você não tropece em nenhuma pedra. Olha só o que o inimigo queria que Jesus fizesse. Às vezes, o inimigo quer que a gente faça provas incoerentes, né? Se o Senhor estiver comigo, então tal coisa não vai acontecer. Se o Senhor estiver comigo, então agora vai acontecer. E a gente quer dar ordem, né, ao Senhor. Aqui o que o inimigo estava sugerindo: faça uma prova incoerente, tente o Senhor seu Deus, faz de conta, veja se ele realmente, se a palavra realmente vai se cumprir na sua vida. E ele começou a estimular Jesus, né, para ele tentar ao Senhor, para ele provocar a Deus, né? Porque qual é a necessidade dele se atirar de cima da parte mais alta? Qual é a necessidade, tipo, entende? Existem coisas que o inimigo ele sugere umas coisas pra nós que no dia que não faz sentido, sabe assim, que não faz sentido, mas no dia da nossa adversidade, na hora da nossa luta, parece que faz, não é? A gente às vezes quer que o Senhor se manifeste nas nossas vidas, às vezes de uma maneira que é incoerente, mas quantas vezes você já fez eu já fiz, né, prova de Deus de umas coisas que eu falo assim: ai Senhor, que infantilidade. Isso demonstra uma imaturidade espiritual, né? Se sobe num monte e se joga. Uma imaturidade espiritual. Aí Jesus falou assim: está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Não faz sentido esse livramento que você quer que ele me dê, porque na verdade não é livramento, é provocativo. Eu não vou provocar ao Senhor, eu não tenho necessidade, né, de me pôr de me expor ao risco para provar para você, inimigo, que Deus é comigo. Eu não tenho necessidade disso. E às vezes nós caímos numa tentação de querer que o Senhor se manifeste dizendo que ele é conosco para nós provarmos para alguém, né? Senhor, mas o Senhor precisa fazer para que eles vejam, né, aquela coisa de justiça de Deus, para que eles vejam a tua justiça. E na verdade a intenção do nosso coração, ela não é glorificar ao Senhor, mas é mostrar, é justificar, né? E o inimigo queria que Jesus justificasse para ele que realmente o Senhor é o que guarda, que realmente o Senhor ordena anjos ao nosso respeito. Aí Jesus falou assim: eu tenho maturidade. Eu não preciso provar nada para você, eu não preciso me jogar de lugar nenhum, porque está escrito para não colocarmos o nosso Deus à prova. E aí o inimigo continua, né? O diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Olha isso. O que o inimigo fez? Fez promessas para ele. Fez promessas: se você for por este caminho vai te favorecer. Se você for por este caminho vai te beneficiar. E se você for por este caminho, esse caminho vai te trazer mais benefícios. Aí Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore somente o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. E então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. O inimigo, ele vem fazendo promessas para nós atraentes, né? Olha, indo por aqui, você agrada a Deus, mas você tem perdas. Mas se você for por aqui,
você vai ter muitos ganhos. Olha tudo isso pode ser teu, né? Tudo isso você pode ter tudo isso ao seu comando, sem que você precisa passar pela cruz, sem que você precisa se sacrificar, sem que você precise renunciar tanto. É só você me adorar, é só você dizer sim. E aí o Jesus falou assim, meu filho não, né? Porque esse tipo de intimidade não existe. O Jesus olhou para o inimigo e falou assim, eu não me prostro, eu não me adoro, senão perante ao meu Senhor. E por que eu resolvi ler essa passagem pra gente hoje? A Simone colocou aqui, ó, de fato o inimigo vem nos afrontar no dia mau. Ele vem, gente, acho que todo mundo já passou por isso, né? Aquele pensamento que surge involuntário na sua mente, sabe assim? Você tá num dia difícil, o inimigo vem e fala assim, cadê seu Deus, né? O que adiantou o seu jejum? O que adiantou a sua perseverança? O que adiantou? Ele começa a vir nos afrontar, dizendo que aquilo que nós estamos fazendo, o Senhor não está vendo, né? Que o Senhor não está vendo. E por que eu escolhi essa passagem pra gente refletir hoje? Nós estamos falando de evidências, né? De ter evidências do Espírito. Por que eu escolhi essa passagem? Porque nós precisamos, uma das evidências do Espírito é a resistência espiritual. Nós precisamos aprender, entender, né? Entender que no dia mau, que no dia da dificuldade, que no dia que de repente nos falte algo, no dia que parece que há um silêncio, né? Por que foi intencional levar Jesus para o deserto? Porque no deserto é o lugar do silêncio. Parece que Deus não está, mas eu tenho que saber que Ele está. Você entende isso? Por que Jesus foi levado ao deserto? Porque Ele precisava provar para nós, né? Que no lugar árido, no lugar onde há silêncio, no lugar onde o inimigo vai nos tentar, nós precisamos ser firmes e resistir. Precisamos ter resistência espiritual para combater as afrontas do inimigo e para saber lidar, que eu acho que é o mais difícil, com o silêncio de Deus. Quando nós estamos num processo de amadurecimento espiritual, quando nós estamos no caminho das evidências, há momento em que o Senhor se silencia. Há um momento que nós temos que só seguir a palavra, que o Senhor não fala conosco de maneira audível, né? Como nós gostaríamos, assim, Ele não se manifesta de maneira perceptível. Parece que Ele não está. É o silêncio. E você ora e parece que a sua oração não sobe, né? E você fala e parece que nada acontece, é uma coisa estranha. E você fala, não tá adiantando. Eu tô fazendo tudo isso, mas eu não tô vendo nada, não tá adiantando. E é nessa hora que o inimigo chega. Pra que você tá orando tanto? Pra que você continua jejuando? Pra que você continua fazendo esse devocional? Pra que você continua perseverando? Desiste, porque Deus não está te ouvindo. Olha o silêncio. E é nessa hora que nós temos que ter convicção que Deus está conosco. E nós exercemos neste momento o que é a fé. Eu posso não estar vendo, mas eu sei que Ele está. Eu posso não estar presenciando nada ainda, mas eu sei que Ele vai fazer. É neste momento que eu exerço a minha fé, que eu aprendo, gente. No momento que eu estou no deserto, eu aprendo a exercer a minha fé. Porque no dia da bonança, você não exerce a fé, você vai lá e você só vive, né? Você só desfruta. Mas qual é o momento em que eu exerço a minha fé? Eu exerço a minha fé no deserto. É ali que eu desenvolvo resistência. É ali que eu desenvolvo força. Porque se eu quero viver o extraordinário, se eu quero que as evidências do Senhor sejam notórias na minha vida, eu vou precisar ser forte, porque em todo tempo o inimigo vai me tentar. E o Senhor, Ele precisa desenvolver em nós uma estrutura. Nós precisamos ter uma estrutura para não nos abalarmos a qualquer momento. Precisamos criar uma estrutura.
E essas tentações que são permissão, tá? Algumas são permissão do Senhor. Talvez o deserto que você esteja enfrentando, talvez a fase que você esteja enfrentando seja uma permissão do Senhor, para que você desenvolva uma resistência espiritual, para que você não seja levada a qualquer dificuldade. Sabe aquelas pessoas, qualquer dificuldade, eu já fui assim, qualquer dificuldade desiste, qualquer dificuldade para, qualquer dificuldade abre mão, e às vezes grandes dificuldades. Às vezes o Senhor permite grandes dificuldades. Teve uma época que eu passei uma situação bem difícil mesmo. E eu falei assim, meu Deus do céu, por que o Senhor permitiu? Olha a oração da doida. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? O Senhor podia me livrar disso. E a minha oração não era pedindo força, a minha oração não era pedindo graça, a minha oração não era pedindo livramento, a minha oração era questionando por que o Senhor permitiu que a bonita aqui, a especial aqui passasse por aquilo, né? Eu achava que Deus deveria me livrar daquilo, eu não conseguia entender, não tinha ser que colocasse na minha cabeça que eu precisava passar por aquilo, porque Deus, ele tinha poder para me livrar. E aí quando eu entendi que ele disse assim, filha, você teve que passar por isso, porque eu precisava criar em você resistência, porque você precisava aprender a lidar com as situações, você precisava aprender a ser forte, porque quem não tem resistência espiritual não está apto a viver mais do Senhor. Nós pedimos, né? Eu quero mais, Senhor, eu quero uma vida diferente, eu quero uma vida transformada, eu quero uma vida cheia. Nós pedimos isso para o Senhor, faz algo novo na minha vida, mas nós não temos alicerce para suportar o peso da glória de Deus nas nossas vidas. Depois dali, Jesus passou muitas coisas, né? Inclusive a cruz. E ele precisava, antes de começar o seu ministério, ter essa experiência para criar mais resistência espiritual, para como homem criar mais experiências espiritual. Então o que eu quero dizer para você hoje? Que talvez não, que o problema que você está enfrentando hoje, principalmente se você é essa pessoa que está orando, que está jejuando, que está fazendo um devocional, que está buscando viver uma vida íntegra diante de Deus, se as coisas se apertaram, se o ser parece que o negócio ficou mais difícil, saiba que é o Espírito. Não dê tanta bola para o inimigo, não. Saiba que o Espírito te levou para este lugar, para ele desenvolver em você resistência. E a resistência vai ser o quê? Uma evidência que o Espírito está com você. Né? Na vigília, nós tivemos a oportunidade de ser ministrados na nossa comunidade de fé pela pastora Elisa, né? E as experiências que ela compartilhou conosco, né? Foram experiências que evidenciou a resistência espiritual que ela desenvolveu no Senhor. E foi de um dia para a noite? Não. Ela passou por uma adversidade, aí ela ficou firme. Aí veio outra, aí ela ficou firme. E veio outra, aí ela ficou firme. E em todas essas adversidades, o Senhor se manifestou de uma maneira extraordinária. Nossa, Fê, mas é difícil? É. Jesus não disse que seria fácil. Ele já iniciou o ministério dele mostrando pra gente que realmente é árduo, mas vale a pena. Resistir vale a pena. Perseverar vale a pena. Ter conexão com o Espírito vale a pena, porque só nós temos a honra, né, de viver. Só nós temos a honra de viver o extraordinário. Só aquele que persevera. Sabe, quando o povo, os maiores desertos, os maiores milagres que o povo de Israel viveu foi no deserto. No deserto você vê o Senhor. No deserto, depois, você continuando aqui, a gente vê que depois que o inimigo dá uma ordem e fala assim, retire-se, sai daqui agora, Satanás. Acabou o diálogo. Isso é uma coisa importante. Tem uma hora que você precisa mandar o diabo embora. Você não pode ficar conversando, esses diálogos intermináveis com o inimigo. Sabe, essas conversas que fica tentando, essa conversa contrária, tentando te convencer que você tá no caminho errado. Você tem que mandar ele embora. Bem doida mesmo. Diabo, é o seguinte, acabou o diálogo, você vai embora agora. Foi o que Jesus fez. Retire-se, chega.
Não quero mais conversar com você. Retire-se, Satanás. Porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a Ele prestarei culto. Retire-se, Satanás, porque eu só vou me prostrar diante do meu Deus. Retire-se, Satanás, porque eu só quero ter diálogo com o Espírito Santo. Sai daqui agora, porque eu não quero mais ter diálogo com você. E sabe o que aconteceu na sequência? Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Jesus estava 40 dias sem comer, estava lá com muita fome, estava numa situação muito difícil fisicamente falando, mas ele perseverou e chegou um banquete do céu para o servir. Vai chegar o banquete na sua vida. O Senhor não vai te desamparar. Você não vai ficar frustrado. Você só precisa ter resistência e esperar no Senhor. É muito bom quando chega o banquete. Parece que você não lembra mais. Toda mulher fala isso, né? A dor do parto, ela é insuportável, né? Parece que você não vai aguentar. Mas quando você vê o bebê, você nem se lembra mais da dor que você teve. Porque a alegria de ver supera a dor que você teve. Andar com o Senhor é a mesma coisa. Tem vezes que as dores são intensas, sabe? Parece que, meu Deus, eu não vou suportar. Senhor, eu não vou aguentar. E aí você fica lá, não, mas eu vou aguentar, porque o Senhor disse que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou ficar aqui firme, eu não vou abrir mão. Pra onde nós vamos, gente? Me fala. O que vai acontecer da gente se a gente abrir mão? O que vai acontecer da gente se a gente fraquejar? Então, nós vamos ficar firmes e vai chegar o momento que os anjos do Senhor vai nos servir. O milagre vai acontecer. Vai sair água da rocha, vai ter maná, vai ter sobrenatural. O Senhor vai nos socorrer porque Ele é o nosso Pai. E como Pai, Ele permite, Ele só permite que a gente passe por essas coisas para nos forjar. Né? Para nos forjar, para nos fazer melhores. Ele só quer que a gente fique melhor. Melhor para quê? Para viver os milagres, melhor para servi-lo, melhor para fazer aquilo que Ele quer para nós. O Senhor não quer que a gente tenha uma vida rasa. O Senhor não quer que a gente tenha uma vida espiritual rasa. O Senhor não quer que a gente tenha um relacionamento com Ele raso. O Senhor quer nos levar mais fundo. Depois dessa tentação, Jesus começou a pregar. E aí, gente, o extraordinário acontecia a cada vez que Ele passava. Eu não sei você, mas eu quero as evidências do Senhor na minha vida. E eu sei que você também quer, né? Que o Senhor se manifeste na sua vida de maneira notória. Mas a primeira evidência que as pessoas vão enxergar em você é a resistência espiritual. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não seja fraco, não seja frouxo, como o Salomão fala, né? Se você for frouxo no dia da sua angústia, a sua força sempre será pequena. Vamos pedir por socorro. Vamos pedir por socorro e o Senhor virá com o socorro, nos dará força e nós vamos atravessar essa fase complicada, difícil, desafiadora, mas o inimigo não vai ter poder para nos fazer desistir. É isso, Dani, para onde eu irei se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Né? Para onde nós vamos, gente? Não tem lugar para nós. O que eu quero é viver nessa terra, evidenciando o poder de Deus na minha vida. Eu quero que olhem para mim e digam, ela tem resistência espiritual. Eu quero que olhem para mim e digam, ela tem o poder de Deus. Eu quero que olhem para mim e digam, esta é uma mulher de Deus. E para que eu alcance este patamar, eu preciso ser resistente. E eu sei que isso também é o desejo do seu coração. Então vamos juntas desenvolver a resistência e ter essa evidência do Espírito em nós. Amém? Então, seja encorajado por essa palavra, consolado pela essa palavra. Você não está sozinho, mesmo que você não ouça, né, a voz do Espírito Santo, mesmo que a sua oração parece que não está subindo, o Espírito Santo está com você, porque a promessa é, o Espírito Santo ficará com você todos os dias até a consumação do século. Então não há uma aprovação que nós passamos sozinhos. Ele está conosco. Não precisamos ver, precisamos crer, exercer a nossa fé. Quando nós exercemos a fé, nós desenvolvemos a resistência espiritual. Em nome de Jesus. Amém? Forjados pelo fogo. Oh, glória. Amém, meninas?
Deus abençoe, fiquem com Deus, fiquem com essa palavra, crendo mesmo. Se for necessário, pegue as respostas de Jesus e vá declarando durante todo o dia. Se você se sente afrontado, use as mesmas ferramentas que Jesus usou. Use. Fala, se estiver faltando alguma coisa na sua casa, se você estiver passando por uma fase de dificuldade, comece a declarar durante todo o dia: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Se o inimigo está te tentando, né, querendo que você faça provas com Deus, provas incoerentes, diga assim: está escrito, eu não vou colocar o meu Deus à prova, eu vou louvar, porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Se Ele quiser te seduzir com promessas, né, tentadoras, diz: eu só vou adorar o meu Senhor, eu não vou aceitar proposta alguma, nenhuma proposta que me vai afastar do Senhor, porque só Ele eu vou adorar, só Ele eu vou me prostrar. E você vai começar a dar respostas para o inimigo. Sabe? Porque ele fica buzinando na nossa mente. E se a gente não expulsar, se a gente falar: vai embora agora, ele continua cozinhando os nossos miolos. Então nós não temos que dar a ele tanta permissão assim. Tem hora que a gente tem que mandar ele embora e se firmar na palavra do Senhor. Tá bom? Um beijo, Deus abençoe. E até amanhã. Que horas? Repitam comigo. Às 7:01. Deus abençoe. Um beijo, amo vocês.